o Espírito Santo nos chamou para viver o extraordinário. Eu gostaria de antes, só dizer para você a diferença. A gente não usa muito essa palavra, a gente não usa muito a palavra ordinário. Ordinário é aquilo que é regular, é aquilo que é comum. Às vezes a gente acha que ordinário é alguém que não presta, né? É igual o compadre Washington fala, né? Então foi lá e deseducou a gente. Ordinário é aquilo que é comum. Então aquilo está acontecendo ordinariamente, ou seja, de maneira comum. Uma reunião ordinária, não é aquela reunião ruim, né? Aquela reunião que acontece direto. Agora, extraordinário, alguma coisa além do comum. E muitas vezes o Espírito Santo tocou o meu coração para isso, igreja. Nós estamos vivendo o ordinário, nós estamos vivendo ali na média, nós estamos vivendo a mediocridade, nós estamos vivendo o ordinário, e nós precisamos abrir a nossa mente, que Deus não nos chamou para isso. A gente tem que buscar ali resgatar o propósito para o qual nós somos chamados, como é a nossa vocação. Não é possível, não é cabível, não faz sentido alguém que conheceu Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, viver uma vida comum, uma vida ordinária, uma vida mediana. Nós somos chamados por Deus, e se nós somos igreja, aceitamos esse chamado, nós vamos viver o extraordinário. É isso que o Espírito Santo tem para nós essa noite. Estou muito animado com isso, aleluia, Jesus, glória a Deus, Pai, amém, Senhor. O inimigo, igreja, muitas vezes, ele ataca as nossas vidas com um comodismo. Às vezes algumas passagens acabam sendo mal interpretadas. A gente é plenamente satisfeito em Cristo. Quem tem Jesus tem tudo. Quando você tem Jesus, você está plenamente satisfeito. Mas isso não significa a ausência de uma vida extraordinária. Eu estou plenamente satisfeito com Cristo, então, tudo bem, não preciso de mais nada, minha vida vai caminhando, não é isso que Deus tem para você, não é isso que a palavra de Deus tem. Nós somos plenamente satisfeitos em Cristo. Nós buscamos o extraordinário não porque nós estamos insatisfeitos, mas nós buscamos o extraordinário porque o extraordinário faz parte do nosso DNA espiritual, faz parte da nossa qualidade de filhos de Deus. Nós não buscamos o extraordinário para querer ser melhor do que o outro, para querer se destacar. Nós não buscamos o extraordinário para nossa glória. Nós buscamos o extraordinário porque Deus, Ele não é um Deus comum, né? Se é que existe, né? Só existe um Deus. Não é algo comum, não é algo normal, não é algo trivial. Mas Deus, Ele é realmente absoluto, maravilhoso, supremo, excelso, todo-poderoso. E aí a gente olha para tudo isso, a gente não pode se acostumar e olhar e falar, não, tudo bem, mais um culto, mais um momento de louvor, mais um dia, mais uma pessoa se convertendo. Não, gente, isso não é comum. Tudo aquilo que nós vivemos, como o Leandro trouxe na introdução aqui, tudo aquilo que nós vivemos é um milagre de Deus. A nossa salvação é um milagre de Deus. Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, é um milagre. Você está sentado aqui recebendo essa palavra, é um milagre de Deus. O Espírito Santo já começou a fazer milagres desde a hora que você levantou da sua cama. Você não foi chamado para viver uma vida mediana, você foi chamado para viver o melhor de Deus, aleluia. Romanos capítulo 12, verso 2 diz assim: e não sedes conformados com este mundo. Olha que interessante, não seja conformado com esse mundo. Conformado é estar na forma. E sabe que o inimigo nos engana? Ele nos engana com uma falsa normalidade. Hoje em dia é normal o divórcio. Hoje em dia é normal o sexo antes do casamento. Hoje em dia é normal você não ter mais uma religião. Hoje em dia é normal. Não é normal. O inimigo tenta impor uma nova normalidade, prender as pessoas nesse estado, dessa falsa normalidade, e gerar um comodismo espiritual. Eu dou esse exemplo, igreja, acho que já faz uns 5, 6 anos, que a vida espiritual, ela não é uma caminhada comum assim, igual eu estou fazendo aqui no púlpito. Que a vida espiritual, ela é igual uma esteira de academia. Então você está numa esteira de academia lá, né? Sofrendo lá, né? Está lá na esteira de academia. Se você parar, o que acontece? Você cai.
O cristão que está andando, que está evoluindo, que está crescendo, a partir do momento que ele para, ele cai. Você não foi chamado para viver uma vida com Deus mediana, uma vida ordinária. Você foi chamado para viver o extraordinário. E não dá para a gente parar, não dá para retroceder. Deus não se agrada daquele que retrocede. Mas nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam e são salvos, né? Como diz lá em Hebreus capítulo 10. A gente precisa trazer essa realidade para o nosso coração, como uma esteira de academia. Não dá para a gente parar, não dá. Um tempo atrás eu fazia tanto, mas hoje não. Vamos recuperar isso, igreja. Que em nome de Jesus, o melhor dia ministerial seu seja amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, em nome de Jesus. Eu creio que Deus restitui, e Deus não apenas restitui, Ele faz novas todas as coisas, e Deus não apenas faz novas todas as coisas, mas Ele pode fazer na sua vida, aquilo que Ele fez na vida de Jó, o último estado ser melhor do que o primeiro. Em nome de Jesus, que essa seja uma noite de restauração no teu coração, de restauração da fé, de restauração de esperança, de restauração de ministério, de restauração de família. Se você está acomodado com aquilo que você tem vivido, em nome de Jesus, o Espírito Santo veio para chacoalhar você essa noite, para te levar para uma nova realidade espiritual, para mostrar aquilo que Ele realmente tem para a sua vida. Eu peço para você abrir comigo em 1 Reis, capítulo 19. Aleluia, Jesus, glória a Deus. 1 Reis, capítulo 19, verso 19. Eu estou lendo aqui na NVI. Então Elias saiu de lá. Elias estava no lugar onde recebeu algumas instruções de Deus, e então ele sai desse lugar e encontrou Eliseu. Eliseu vai ser o nosso personagem aqui, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois. Parelha é um jugo. Então, sabe aquilo que fica em cima do boi, que liga um boi ao outro? Aquilo é uma parelha. Então, tinha 12 parelhas, 24 bois ali. Continuando, estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou. Então, Elias chegou em Eliseu, Eliseu conduzindo aqueles bois lá, a 12ª parelha, 12ª dupla de bois ali. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Elias foi lá e tirou a capa e lançou a capa sobre Eliseu. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Eliseu foi lá e disse para Elias: então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias, pelo que lhe fiz. E Eliseu voltou. Ele apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu-a ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou o seu auxiliar. Então, quem era Eliseu? Alguém que estava vivendo uma vida ordinária. Como eu disse aqui, uma vida normal. Ordinário aqui significa normal. Uma vida ordinária, uma vida comum, uma vida trivial. O que ele estava fazendo? Cuidando do gado da sua família. Então ali os historiadores, os teólogos, eles concordam que Eliseu era alguém de uma família que tinha posses, né? Era alguém bem sucedido. Ele estava tranquilo lá, cuidando da parelha de bois, até o momento que vem Elias, o maior profeta de Israel, para não dizer de todos os tempos, né? Vai lá e joga a capa em cima de Eliseu. Eliseu estava vivendo uma vida ordinária, mas a partir do momento que Elias chega e joga a capa sobre ele, as coisas vão mudar radicalmente. E Eliseu é alguém ali disposto a viver o extraordinário. Então o que ele poderia ter feito? Falou: Elias, essa vida de profeta é cansativa. Minha família ganha bem, eu estou tranquilo, eu cuido de bois, que top, 12 parelhas aqui está na mão. Estou tranquilo, Elias, valeu, muito obrigado, chama outro. Não poderia ter feito? Elias, vamos conversar, eu preciso pensar um pouco. Elias, e sei lá, ter dado várias desculpas para Elias. O que ele faz? Ele está lá, cuidando dos bois, ele imediatamente para aquilo e corre atrás de Elias. Fala: Elias, só preciso de uma coisa, dá um beijo no meu pai e na minha mãe e já volto. Voltou, pegou a sua parelha, então aquele elemento de madeira, aquele jugo,
quebrou aquilo possivelmente, fez uma fogueira com aquela parelha, naquela fogueira assou um churrasco com o boi, e foi embora e tornou-se o auxiliar de Elias. Algumas coisas aqui vale a pena a gente destacar. A gente precisa, igreja, ter uma perspectiva juvenil de mudança. A nossa sociedade, ela encara um pensamento mais sonhador, um pensamento mais extraordinário, como alguma coisa juvenil, você já percebeu? Ele fala assim porque é jovem ainda, deixa ele viver um pouco. Na hora que ele viver, ele vai ver o que é bom, quero ver se ele pensa desse jeito. Ele acha que tudo é facinho, né? De repente os jovens até acham mesmo, né? Acha que tudo é facinho, e aí vai passando o tempo, vai desencorajando, e a tendência da nossa sociedade é você chegou numa certa idade, você tira o pé. Estava brincando com o Renan aqui, né? O Renan está cabeludinho. Eu falei para ele, nossa, legal, eu queria ter um cabelo igual o seu assim, para deixar crescer. Mas não com 34 anos, né? Com os 18. Então, a gente tem ali essa perspectiva, né? O jovem é legal, ser bonitinho, assim, cabeludinho, ser revolucionário. Depois de uma certa idade, você fala, cara, agora tem uma filha para cuidar, vamos botar o pé no chão. Então, a gente vai o quê? A gente vai mudando em relação a isso. Não é de se surpreender que Jesus faz um destacamento de 12 homens, e tirando Pedro, os outros 11 eram jovens. Agora, aqueles que estavam mais acomodados ali, os fariseus, os saduceus, os escribas, se Jesus está mudando coisa demais, né? Então, a gente tem realmente isso na nossa cultura, isso está muito enraizado. Mas será que essa perspectiva, de quando a gente fica um pouco mais velho, a gente achar que porque estamos mais velhos, temos que viver uma vida ordinária, será que faz sentido? Eu estava lendo a respeito do Tim Keller. Se alguém conhece aqui, a gente fez aquela célula do Filho Pródigo, foi baseado num estudo do Tim Keller. Tim Keller é possivelmente um dos escritores cristãos mais respeitados do mundo hoje. Sabe com quantos anos ele escreveu o primeiro livro dele? Com 39. Não foi tão cedo, né? 39 anos. Sabe com quantos anos ele escreveu o segundo livro dele? Com 56. Às vezes a gente fica apegado somente na juventude e acha que depois que a juventude passou, a gente não vai conseguir fazer mais nada. Tinha um professor meu na faculdade, e ele com 27 para 28 anos, tinha a 5ª série. Aí ele começou a estudar, estudou, fez mestrado, depois que ele fez mestrado, ele fez doutorado, depois que ele fez doutorado, ele fez pós-doutorado. Quando eu estava lá, ele estava entregando a livre docência, que é o último estágio da carreira, virou professor da USP, deu uma entrevista no Jô Soares. Alguém com 27 anos, com a 5ª série, você vai falar o que para essa pessoa? Você fala, já era para você, né, queridão? 27 já era para você estar na pós, já. Então a gente tem essa perspectiva, que se o tempo passou, não dá mais para viver o extraordinário. Mas essa perspectiva não faz sentido nem para o mundo, porque esse meu professor não era cristão. Quanto mais para nós. Olha o ponto alto da vida de João, 89 anos, o ponto alto. Você está preparado para isso, hein? Quem aqui tem 89? Ninguém? Então não chegou ao seu ponto alto ainda, se prepara, né? 89 anos, você fala, completei a carreira, né? Ele já podia dizer igual o Paulo. Chega lá, ele sossegadão, preso por amor a Cristo lá, alguém bate nas costas dele ali, ele olha, é Jesus. Jesus, tem um apocalipse para você, João, não acabou ainda. A melhor revelação da sua vida você vai receber com 89 anos. Olha que coisa, né? E Moisés, quarentão, Moisés todo animado lá, foi lá e matou um egípcio. Que oreiada, né? Na linguagem de hoje. Foi lá e fez ali uma presepada. Saiu com 80 anos já. 80 anos, Deus vai lá e chama: Moisés, agora você está pronto. Já imaginou ser chamado com 80 anos para o ministério? 80 anos, agora chegou a sua vez. 40 anos ele ficou no deserto. Então espero ter te convencido que não tem idade. Vamos lá, continuando a pregação. Primeira coisa que é importante a gente compreender aqui, Eliseu, ele percebe a importância da revelação. Ele recebeu uma capa, e de repente a gente olha aqui e fala, o que tem a ver receber essa capa? Lá no Evangelho, aqui, deixei anotado, deixa eu buscar, Lucas capítulo 24, 49,
é usada a seguinte expressão: você será revestido de poder. Então a capa aqui, ela simbolizava o poder do Espírito Santo de Deus, que não estava sobre todos igual é hoje, estava sobre os profetas, sobre reis. E o que Elias faz? Mostra para Eliseu: ó, o Espírito Santo de Deus vai estar com você, você foi chamado. Quando Elias coloca aquela capa em Eliseu, ele está dizendo para Eliseu: Eliseu, você será o meu sucessor, o Espírito Santo que está sobre mim estará sobre você. O que Eliseu faz? Eliseu percebe aquilo, Eliseu entende isso, e Eliseu vê que aquilo é grandioso, ele não vê aquilo como algo comum. A capa está sendo jogada sobre mim, o Espírito Santo do Deus verdadeiro, de Abraão, Isaque e Jacó, o seu Espírito estará sobre a minha vida. Meu boi, eu deixo vocês para lá, família, pai, mãe, beijo, vou viver o extraordinário, eu estou pronto para viver o melhor de Deus. Ele compreendeu o tamanho da revelação, e às vezes a gente fala que igreja, o Espírito Santo vai renovar você, o Espírito Santo vai fazer isso, a igreja está, ai que legal. E aqui o que ele vê? Ele vê a grandiosidade disso. Então, para a gente viver o extraordinário, a gente tem que perceber a grandeza do nosso chamado. Quando o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 4, verso 1, ele diz assim: viva de acordo com a vocação que você recebeu. A gente precisa compreender o tamanho da nossa salvação, o tamanho da graça. A gente precisa viver por isso, igreja. Às vezes o inimigo vai tentar fazer a gente esquecer. A gente precisa lembrar o que Deus fez na nossa vida, o que Deus faz na nossa vida, o que Deus vai fazer na nossa vida, aonde a gente vai morar com Cristo, o poder do Espírito Santo de Deus. Nós somos revestidos para isso, compreender a revelação. A segunda coisa, ele obedece ao mandamento, honra pai e mãe, ele vai lá se despedir dos pais, e além de obedecer aos mandamentos, ele responde de imediato. Quantas vezes a gente faz, né? E é difícil hoje. A gente faz um apelo, faz 2 apelos, 3 apelos, e aí uma pessoa vai para frente, aí ela queria ir para frente, mas ela não foi, aí ela vai depois de 3 cultos e tal. Não acontece assim? Quanto tempo Eliseu demorou para responder o chamado de Elias? Nenhum. Ele respondeu e pronto. Ele não perguntou, ele não questionou, ele foi lá e largou tudo aquilo que ele tinha. Ele falou: ó, eu não quero viver uma vida ordinária, minha vida está legal, minha vida está bacana, eu tenho grana, eu cuido aqui das coisas da minha família, mas o seguinte, o Espírito do Senhor vai estar sobre a minha vida. Então não tem nada melhor do que o Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. Então tchau pai, tchau mãe, e eu vou viver o extraordinário, eu vou viver aquilo para o qual Deus me chamou. Olha que coisa preciosa, que compreensão, né? Continuando, a terceira coisa que ele percebe, igreja, ele vai lá e queima seu equipamento. Sabe por quê? Ele não ia usar mais aquilo, ele não ia mais arar a terra, ele não ia mais juntar os bois. Ele vai lá, queima seu material de trabalho, e ele vai lá, queima a sua propriedade, que eram os bois. Ele queima os seus bois, ele queima ali aquelas parelhas para fazer um churrasco. Ou seja, não tem mais como eu voltar. Minhas ferramentas, ó. E eu acho muito interessante, igreja, quando a gente compreende o extraordinário. Sabe que muitas vezes tem impedido a igreja de viver o extraordinário? O elo com o passado. Às vezes a gente pensa assim: ah, mas eu vou queimar isso daqui. Se eu precisar voltar, vou fazer um churrasco com esses bois aqui, mas se eu precisar do dinheiro desses bois, não é melhor eu vender, levar um saquinho com dinheiro? Será que não faz mais sentido? O que meu pai vai pensar? Eu fui lá e queimei minha ferramenta. O que as pessoas vão dizer? E se Elias um dia falar: olha, eu errei, uma profecia era para outra? E se Deus não estiver comigo? E se eu não for tão bem sucedido quanto Elias? Olha quanto se. E muitas vezes as pessoas vão lá e não queimam suas parelhas, não queimam suas antigas ferramentas de trabalho, não fazem um churrasco com os bois e dão uma festa. O que elas fazem? Deixam ali. Ah, vai que, né? Ah, talvez eu precise daquilo, talvez.
e a gente fica preso no passado. Uma tecla que a gente tem batido, igreja, eu vou ser bastante sincero com vocês em relação a algumas consequências disso. A gente tem batido em duas teclas que poucas igrejas têm batido. A gente tem batido contra a música secular, a gente tem batido contra a bebida alcoólica. Pouquíssimas igrejas, está diminuindo a quantidade de igrejas que estão indo contra isso. Tem uma pregação que eu vi do Hernandes Dias Lopes que eu fiquei assustadíssimo. Ele disse assim, que num discipulado, um pastor que ele conhecia, toda vez que fazia o discipulado, o discipulador e o discípulo saíam bêbados. Eles pegavam uma garrafa de uísque e entornavam inteira, fazendo um discipulado. Então, o que aconteceu muitas vezes? Essa normalização, igual eu falei no começo, impede de viver o extraordinário. É claro, igreja, você ouviu uma música do mundo, você bebeu um cálice de bebida alcoólica, você vai para o inferno? Não, você não vai. Eliseu precisava ter queimado as parelhas? Não precisava. Mas por que ele queimou? Elias mandou ele queimar? Não, não mandou. Mas por que ele queimou? Eu acho isso muito precioso, sabe, igreja? Da gente pegar tudo aquilo que era do passado, tudo aquilo que pode fazer a gente cair. Olha lá o que fala Hebreus capítulo 12, verso 1, livrando-me de tudo aquilo que pode me embaraçar. Gente, essas coisas embaraçam. Ouve música depressiva o dia inteiro e vem para a igreja. Se você não vira, então pior ainda, né? Como que isso vai funcionar nas nossas vidas, né? O que eu já vi, igreja, de pessoas que no mundo tinham problema com álcool, chegam na igreja, abandonam e depois falam assim, não tem problema, sabe? Hoje eu me controlo, e vai lá, hora ou outra está bêbada de novo. Então essa pregação, ela está um pouco incomum, ela tá um pouco desatualizada, mas eu acredito nela, eu acredito. Porque eu acho que vale a pena, igreja, para a gente viver o extraordinário, a gente abrir mão de algumas coisas. Então, se você pegar um atleta extraordinário, por exemplo, ele vai abrir mão de algumas coisas, não vai? Não vai pegar um atleta ali de elite, fumante, usuário de droga, que não se alimenta, etc. Então, ele vai abrir mão de algumas coisas para ele poder ter um rendimento espetacular. Então, se nós queremos viver uma vida extraordinária, a gente precisa ter plena consciência disso. Então, igreja, coisas que nos ligam ao nosso passado, a gente deve largar. Quantas vezes aqui, não vou pedir, eu levantei a mão aqui, tá, como voluntário, mas não precisa levantar a mão, não precisa se entregar. Você está passando em algum lugar, foi para Campos do Jordão com a Gabi, e aí você está passando por algum lugar e toca alguma música, quando você tinha 18, 19 anos, lá. E você viveu alguma realidade ali com 18, 19 anos, em relação àquela música. Aquela realidade não foi uma realidade cristã, tá? E toca aquela música, o que acontece com a sua mente? Você não volta para lá? Então uma pessoa que tinha problemas com álcool, mesmo que não tivesse, a partir do momento que ela toma álcool, o que ela vai lembrar? O que ela vai reviver? O que ela vai trazer no presente para a vida dela? Então, igreja, você pode não queimar suas parelhas, você pode viver uma vida ordinária, a escolha é sua. Mas eu creio que o Espírito Santo não te chamou para isso. Eu creio que você é muito precioso, você é muito preciosa para viver uma vida ordinária. Eu creio que o Espírito Santo de Deus tem tanta coisa para a sua vida, que, igreja, vale a pena a gente fazer uma fogueira, vale a pena a gente queimar todas as parelhas que representam o nosso passado, vale a pena a gente olhar para o nosso passado e dizer, não tem como mais eu voltar para lá, porque nada do meu passado está em mim. Vale a pena a gente vibrar, vale a pena a gente correr atrás de uma capa que simboliza a presença do Espírito Santo de Deus. Continuando, igreja, será que ele viveu o extraordinário? Eu vou pedir para você avançar comigo para 2 Reis capítulo 2, do verso 9 ao 15. Segunda Reis capítulo 2, do verso 9 a 15. Respondendo sua questão, se Eliseu viveu o extraordinário, ou se ele foi só mais um. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, o que posso fazer por você, antes que eu seja levado para longe de você? Olha o que responde Eliseu, e aí você vai perceber que ele realmente não queria viver uma vida ordinária.
o que que você quer? O que que eu posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: dá-me porção dupla do teu espírito. Elias tinha sido o maior profeta. O que que ele fala? Elias, eu quero que você foi 2 vezes. Uau! Que é isso, né? Ele não quer ser mais um profeta, ele quer ser Elias ao dobro. Gente, você já imaginou isso? Que coisa mais linda, né? Às vezes eu falava com os meninos que eu ensinava, que eu estava junto e tal. Falava, mas eu não sei se eu vou conseguir tocar igual você. Eu falei, não, você vai tocar 2 vezes melhor que eu, 10 vezes melhor que eu. Vai evoluir mais, você vai ser extraordinário, né? E graças a Deus, aí muitos aí me passaram, eu fico feliz por isso. Então, em todas as áreas, eu creio que vocês vão atravessar, vocês vão nadar de braçada, coisa que eu tive dificuldade, vocês vão fazer o dobro, a próxima geração vai fazer o dobro do que a nossa geração fez, foi para isso que Deus nos chamou, né? Jesus disse, se vocês creem, vocês vão fazer obras maiores do que as obras que eu fiz. O que ele estava falando? Discípulos, vivam uma vida normal? Não, ele estava falando, discípulos, façam 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, aquilo que eu, o Filho de Deus, fez. E a gente olha para isso, a gente vê um Jesus que não queria uma igreja mediana, um Jesus que não queria uma igreja medíocre, Jesus que não queria uma igreja ordinária. Igreja, vamos ser aquilo que Jesus quer que nós sejamos, uma igreja extraordinária, cristãos extraordinários, prontos para viver 2, 3, 10, 20 vezes mais do que aquilo que a gente pensou, que a gente imaginou, em nome de Jesus, aleluia. Disse Elias, você fez um pedido difícil, ser extraordinário não é fácil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou, olha só, olha que coisa linda que ele vai gritar, meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. Sabe o que significa essa expressão? Meu pai, aqui o respeito, né? Ele é um filho espiritual de Elias. Ele está dizendo o seguinte, Elias, você era mais importante que o exército de Israel. Elias, você era o exército de Israel, você era a força de Israel, você era os cavalos, os cavaleiros, você era a potência de Israel, você era aquele que fazia Israel vencer. Olha que autoridade tinha Elias, e que reconhecimento Eliseu tinha dessa autoridade, né? Eu acho linda essa parte. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, lembra do manto lá da passagem que a gente viu? E voltou para a margem do Jordão, e aqui um homem extraordinário, ele pegou aquele manto, então bateu nas águas do rio, e perguntou, onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, essas se dividiram, e ele atravessou. Pronto para viver o extraordinário, ou você não está pronto para viver o extraordinário ainda? Olha só, né? Quando os discípulos dos profetas vindos de Jericó viram isso, disseram, o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Aleluia. E a gente poderia ficar preocupado, né? Mas cadê Elias para soltar uma capa para mim, pastor? Quem que tem que soltar a capa aqui? Será que tem que vir a pastora Marli, um dos pastores, pegar um paletó e jogar na igreja? Eu já vi isso acontecer, tá? Não aqui, mas já vi. Será que tem que jogar na igreja? Não, pode jogar, se ele gostar de jogar, que jogue. Mas será que é isso? Será que eu tenho que esperar o pastor morrer? Quando o pastor estiver morrendo, ele me passa essa unção? Não, olha só que coisa linda. Quando a gente volta lá, não precisa nem abrir, tá? Que eu já estou no finalzinho. Quando a gente volta lá para Lucas capítulo 24, 49, Jesus diz assim, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Olha que passagem maravilhosa, igreja. O que está dizendo aqui? Hoje, para nós, igreja, essa disposição de poder, de unção, ela está disponível a todos. O que aconteceu aqui? Essa profecia, ela vai se concretizar. Está tudo bem aí, gente? Amém? Está tudo bem? Glória a Deus. Vamos lá recuperar na parte final.
Então eu estava pregando, tá? A gente estava no culto de quinta-feira, vamos voltar, né? Já estava no finalzinho da pregação. Uma vez a Gabi chegou para mim assim, igreja, e falou: não, amor, você falou 5 vezes que estava terminando. Me deu um feedback assim, que eu falo para deixar o pessoal contente, né? Falo, tá terminando, tá terminando. Vamos voltar, né? Tô terminando, gente. Lucas capítulo 24, 49. Jesus traz uma promessa: vocês serão revestidos de poder. Mas quem? Só Pedro? Só João? Só Tiago? Só Bartolomeu? Não, vocês serão revestidos de poder. A profecia de Joel capítulo 2: derramarei do meu espírito sobre vossos filhos e filhas, sobre toda a carne. Então quando a gente olha aqui, a gente vê o Espírito de Deus sobre Eliseu, sobre Elias somente. A gente vai aqui para o Novo Testamento, depois do sacrifício de Cristo, o Espírito Santo de Deus vem sobre toda a carne. Então agora eu convido você a olhar para o seu lado e a olhar para trás rapidinho. Dá uma olhada. Imagina tudo isso aqui de Elias e Eliseu. Aleluia, Que igreja, imagina tudo isso aqui de Elias e Eliseu. Aleluia. Sabe por quê, igreja? Aquilo que Eliseu e Elias tinham, nós temos. Nós temos o pleno acesso. A gente precisa abrir a nossa mente para isso. Isso me incomoda muito. Essa é uma pregação que eu tenho assim para a vida, até o arrebatamento. É uma pregação que fica muito dentro de mim. A igreja, ela pode fazer muito mais. Ela pode ir muito além. Você pode viver muito mais do que aquilo que você tem vivido em todas as áreas, em nome de Jesus. Não estou falando só aqui, estou falando na sua vida sentimental, no teu casamento, no teu serviço. Em nome de Jesus, você é filho de Deus, você foi chamado para viver o extraordinário. O Espírito Santo de Deus, que estava sobre Elias, sobre Eliseu, sobre Moisés, está sobre a sua vida. Olha que igreja poderosa. E aí, igreja, por último, estou terminando. Por último aqui, né? Pela 10ª vez, por último. Mas é importante ressaltar isso. Nós temos um legado precioso, que é o legado pentecostal, né? Então o pentecostalismo, ele percebeu o quê? Que era importante você ter a conversão e você ter uma busca pelo Espírito Santo de Deus. Foi desenvolvido aí uma teologia, um duplo batismo, né? O batismo nas águas, o batismo com fogo, que já estava lá na palavra, e eles descobriram. E o que é esse batismo com fogo, igreja? O batismo com fogo é isso que Eliseu teve quando recebeu a capa. Eliseu era alguém crente, era alguém que amava Deus, mas alguém que ainda não estava revestido de poder. Os discípulos aqui, os 11 discípulos, eram crentes, eles ficaram 3 anos com Jesus, mas eles ainda não tinham sido revestidos de poder. O que é o revestimento de poder? É a vinda do Espírito Santo de Deus, é o segundo batismo. Então, igreja, se você ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo, se você ainda não sente os dons espirituais, o sobrenatural agindo sobre a sua vida, não fica vivendo o ordinário. Vamos ver o extraordinário comigo em nome de Jesus. O Espírito Santo vai dar discernimento, o Espírito Santo vai dar visão, o Espírito Santo vai dar novas línguas. Tudo isso a gente tem que acreditar e a gente tem que viver. Deus tem essas coisas para nós. Somos uma igreja de Elias e Eliseu em nome de Jesus. Eu convido a equipe de louvor para estar aqui à frente.